bem, gente, começa mais um comentário da Lição Jovem e eu acredito que hoje vai ter imagem. Hoje vocês vão ter que aguentar a minha beleza, né? E a beleza de um outro camarada que já vou chamá-lo, né? E eu quero já pedir para você se inscrever no canal, compartilhar esse mais um comentário da lição e já também apelar o teu coração. Já fez seu pacto com Deus, já reviu a sua maneira, a sua fidelidade com Deus. Coloque a tua vida em ordem. Aproveite esse momento que nós estamos estudando sobre fidelidade, quer seja em dízimo, ofertas, na guarda dos mandamentos, né? Na ajuda com o próximo, e é o tema da lição dessa semana, essa ajuda, né? Essa doação de si para outras pessoas. E eu estou aqui com ele, que na época de carnaval, ele foi um porta-bandeira, mas não porta-bandeira de carnaval, mas porta-bandeira do Príncipe Emanuel. Ele que foi acampar com o bloco de Japim. Olha só, saiu, foi no acampamento. E aí, isso cara, aí. Graças a Deus, tudo bem, tudo na paz de Deus. Na verdade, a nossa igreja do Japim 2, que é a sede do distrito, não foi acampar, mas as outras duas igrejas, que são a igreja de Nova República e a igreja de Manaus 2000, foram. E foi uma grande bênção, graças a Deus. E você, andou acampando por aí também? Rapaz, eu tive a alegria de ir em 3 acampamentos, né? Opa! O meu povo aqui... Cara famoso é assim. Então, o meu povo aqui ficou meio espalhado, né? Eu cheguei no começo do ano, então não consegui organizar um acampamento para eles, né? E aí, Lucas, fui para Olímpia, no acampamento de Olímpia, com o pastor Júnior, né? Abração, pastor Júnior, a galera lá. Foi muito legal. Também fui para Catanduva, aqui do pastor Giba, né? Giba é o cara do futebol, mano. O Giba é um cara que... O Junião é o Adalgiso? Isso, o Adalgiso Júnior. Mande um abraço para ele, gente boa pra caramba. Eu fui no Júnior porque eu ia errar o nome dele, poxa, ia ficar chato, né? E também fui no acampamento de Sertãozinho, cara. Sertãozinho do pastor Sidney. Aqui, Sertãozinho. Foi muito legal, cara. Foi uma experiência bacana. E eu, quando era moleque, que não faz muito tempo, né? Foi esses dias aí, né? Eu ia em acampamento e era gostoso demais, cara. Você tem boas lembranças de acampamento aí, Lucas? Ótimas lembranças. Acampamento é bom demais para unir a galera, para ativar a espiritualidade, né? É muito bom demais. Cara, eu lembranças para sempre, né? Rapaz, tem vários, né? Eu lembro de... Porque é época de chuva, né? Não sei se... Eu já acordei com tudo alagado, cara, barraca, tudo molhado, meu Deus do céu, cara. Aí tive que correr pro um barracão para poder dormir. Teve outros que eu lembro da piscina, né? Coisa de moleque, aquela piscinona gostosa. Conversa, noite dos... Não é dos enrolados. Eu lembro de uma vez em Tupã, foi muito legal, cara, na beira da piscina, né? Porque a intenção, quer ou não, o Lucas, é juntar a galera, né? Claro, menininho ali, né? Pra depois... Com certeza. Tem que ser de dentro da igreja mesmo, em nome de Jesus. É isso aí. Bom, pessoal, você que está nos ouvindo, nos assistindo, seja bem-vindo a mais um comentário. E hoje nós vamos estudar a lição 9, tá? Então já convido você, assim como nossos amigos aí da igreja de Japim 2, tá? Que já é inscrito no canal, tá compartilhando, e o pessoal aqui de Monte Azul Paulista. E hoje eu estou com essa camiseta. Deixa eu falar dessa camiseta, né? Porque tomara que saia imagens, né? Porque nós tivemos problemas técnicos semana passada. Foi muita beleza para carregar numa gravação só, né? E deu problema. Mas a voz de taquara rachada nossa saiu, né, Lucas? Saiu. Beleza, você com essa camiseta bonita de primeiro... Olha aí, ó. A gente está nos 10 dias de oração aí, né? Então estamos aqui para promover o reino do Senhor. Legal. Espero que todos vocês estejam participando aí na igreja de vocês, né? Fazendo a sua parte, em nome de Jesus. Ora para nós, brother. Pede a bênção. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos pedir que as palavras que nós falarmos não sejam nossas, Amém. Mas sejam provindas do Teu trono, sob a unção do Teu Santo Espírito. Abençoe cada jovem que está assistindo essa lição aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu vou ler o texto-chave,
eu gostei do finalzinho do texto-chave, tá? Apesar que o texto-chave que está em 1 Reis, no capítulo 17, a partir do verso 8, tem um detalhe que depois eu quero tocar aqui, mas eu vou ler a parte final, que eu achei muito bonito, né? Diz assim, ó, a partir do verso, eu vou ler o verso 14, né? 1 Reis 17, 14. Põe aí, Pablo, para nós, por favor. Diz assim, ó, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. É um verso só, mas aqui representa a promessa de Deus, né? Elias pedindo para a viuvinha, faz lá comida, cara, faz a comida que vai dar tudo certo, e ele faz uma promessa em nome do Senhor, né? E não é pouca coisa não, né? Olha a confiança que tinha o profeta Elias aí, em dizer que não ia terminar a botija de farinha, não, a panela de farinha e a botija de azeite, né? Quem sabe se fosse nos dias de hoje, Lucas, seria, não faltará a tapioca da tua panela, né? Não faltará o arroz e feijão, né? Sim, o arroz e feijão, né? Deus, ele cuida de nós nos pequenos detalhes, né? E do necessário, né? Mas, meu amigo, você que é um grande intérprete da Bíblia e também das tirinhas da lição, diga para nós aí, cara, o que você vê? Só antes de falar da tirinha, eu lembrei uma coisa que quando você lia esse texto, de quando eu era criança, e eu ouvia essa história há pouco tempo, por isso que a memória tá fresca. E eu lembro que eu pensava assim, que podia acontecer de algum dia alguém, ao escavar a região lá de Sarepta, de Sidom, eles encontrassem a botija de azeite que nunca se acaba e a botija e a panela de farinha que nunca se acaba, e que a pessoa ia ficar muito rica porque ia ter uma fonte inesgotável. Depois que, né, por crescendo, vi na Bíblia que era enquanto tivesse naquela situação, né? E quando a gente está passando pelos momentos de necessidade, enquanto a gente está nessa situação, Deus sempre vem provendo para a gente. E aí a tirinha aqui, então só esclarecendo para os amigos, não adianta tentar escavar lá que não vai ter, né? Porque Deus pede para que o amemos acima de tudo e de todos, a primeira parte da tirinha. A segunda, a resposta é, ele é a fonte do amor, então se o amarmos primeiro, vamos amar mais a todos. A realidade é que, assim como os mandamentos, os primeiros 4 falam sobre o amor a Deus, os últimos 6 falam sobre o amor ao próximo, quando você tem uma ligação direta com Deus, um amor real para com Deus, isso automaticamente vai reverberar nos seus contatos pessoais, nas pessoas com quem você entrar em contato, né? E é por isso que também o apóstolo João, ele diz, se você não ama o seu irmão que você vê, como que você diz que ama a Deus que você não vê, né? Então não tem como deslinkar ou desconectar essas duas coisas. Uma adoração a Deus vai reverberar numa vida prática. É por isso, até só pegando o gancho aí que a gente está estudando aí nos 10 dias de oração, é por isso que não existe reavivamento verdadeiro sem reforma de vida. As duas coisas, elas estão interligadas. E é por isso, quando a gente tem contato com Deus, a gente vai, sim, amar mais as pessoas. É isso aí, né, grande Adriano Cecílio? Sim, o amor mais próximo de Deus resulta em mais próximo das pessoas, né? Exatamente. Então, quanto mais você está longe de pessoas, é porque você está longe de Deus, né? Até essa semana eu postei, tem muitas pessoas que dizem o seguinte, né? Eu amo Jesus, mas não amo a igreja. Na verdade, as pessoas estão amando mais a si mesmo do que o próprio Jesus, porque quem ama Jesus, ama a igreja, né? É muito interessante isso. Eu amo a cabeça, mas não amo o corpo. É um Frankenstein na vida, né? Muito bem. O detalhe que eu queria falar do texto-chave, Lucas, deixa eu aproveitar aqui, a gente já faz uma contextualização da lição. Para você que lê o texto, né, o texto-chave, eu quero que você preste atenção no seguinte, ó. Diz o seguinte, no verso 10, 1 Reis, capítulo 17, verso 10. Então ele... verso 9. Dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Só que aí o Elias partiu, então, Sarepta, né? Aí chega lá,
ô compadre aí, ó, comadre, faz a comidinha e tal. Ela falou, não, o que é isso? Não, eu só tenho essa comidinha aqui. Se eu fizer, é para mim, para o meu filho, e depois te morre, né? É interessante que Deus falou assim para Elias, ó, vai lá que eu ordenei para a mulher te dar comida, né? E aí eu falei, cara, mas peraí, Deus mentiu? Porque a mulher não quis dar, né? Só que é interessante, né, que pensando por trás dos panos, né, Deus já tinha preparado o coração dela, já tinha falado ao coração dela para que ela dividisse, compartilhasse, né? E na hora que ela viu o profeta ali, que ela era de outro povo, né? Mas viu e percebeu que ele era um profeta de um Deus, né? E aí quando esse profeta pede comida, eu vejo uma luta, o Lucas. Tipo Claro. assim, mas eu vou dar, mas eu recebi revelação de que era para dar, mas. E a luta que nós temos, né, Lucas? Nós temos essa Com luta. certeza. Deus mostra a vontade dele para nós, né? E a gente fica lutando e falando, mas será? Mas será? E quando a gente é vencido, né? Ou se entrega à vontade de Deus, as maravilhas acontecem, né? Com certeza, é isso mesmo. Quando a gente fala sobre seguir a vontade de Deus, nós somos seres humanos que temos as nossas falhas, e obviamente, conforme mais a gente convive com Deus, mais comunga com Deus, nossa fé, nossa confiança vai aumentando, e isso faz com que no transcurso do tempo a gente aprenda a desenvolver mais confiança. Só que num processo inicial aí, sempre há uma luta. E lembrando que essa mulher, ela vivia numa terra pagã, tinha um conhecimento limitado sobre Deus, sabia que existia um ser superior, né? Mas provavelmente não tinha toda a luz da verdade. Mas mesmo em seu conhecimento limitado, ela enfrentou uma batalha, mas cedeu ao desejo do Senhor. E às vezes a gente que tem toda a luz, né, do evangelho, a gente às vezes não aceita aquilo que Deus propõe para nós. Eu lembro que o pastor Emilson, que inclusive é o autor da meditação desse ano de adultos, recomendo até para os jovens lerem também. Que tá eu tô lendo boa. do Milton, porque eu leio de jovens, né? Você lê de jovens, né? Tá certo. Tem que pelo menos alguma coisa ajudar você a ser mais jovem. Mas então. E aí. Emilson, agora eu vou ler, viu? Eu vou ler. Do pastor Emilson, tá muito boa. E aí ele dizia assim, é como se na época dos autores do Antigo Testamento, por exemplo, a época de Elias, como se o que eles tinham de luz acerca de Deus, de toda a verdade bíblica, era como se fosse uma lamparinazinha. E hoje, com tudo que foi revelado no transcurso dos séculos, que a gente tem um farolete alto na frente da nossa visão, iluminando todo o caminho. Então, assim, mesmo com toda a luz que a gente ainda às vezes duvida, a gente ainda questiona, mas a gente tem muitas evidências bíblicas do cuidado de Deus, do controle dele sobre tudo, e se a gente se submete a ele, muitas bênçãos advêm dessa submissão. E é isso que a lição fala, né? Eu estava pensando aqui, né? O que nos leva, Lucas, né? Talvez você que está nos assistindo pensou já. O que leva um ser humano compartilhar o pouco que tem? Porque na nossa natureza, né, a natureza pecaminosa ou a natureza do instinto ou da sobrevivência, não é repartir o pouco que tem, né? Até o nosso corpo, né? Principalmente o corpo do Lucas, né? O Lucas come bastante, aí gera muita energia, aí o corpo fala assim, não, vamos armazenar. Aí por isso que ele está com cara de traquina. Não, tá, não, tô brincando. Uma saliência abdominal, né? É igual o nosso amigo Flávio, que estava um pouco avantajado. Mas enfim, eu tô dando um exemplo. Nosso corpo, a gente quer armazenar, é nosso, né? E o que leva a gente a compartilhar o pouco que temos com outros, né? E aí a gente volta no começo da lição. É o amor de Cristo que me constrange a dividir o pouco que tem. Porque dividir o pouco, quer dizer, o pouco resulta em falta, né? Se tem pouco, tem falta. Igual a mulher lá, a viúva, tinha pouco. E ela falou assim, eu já tenho pouco. Se eu der para você, eu vou ficar sem. Se eu fico sem, eu morro, né? Então, quando a gente ama Jesus, ama Deus sobre todas as coisas, o pouco que nós temos, nós dividimos, porque a nossa prioridade não está em nossa vida, mas na vida dos outros. É muito interessante isso, né? Há uma renúncia. Por isso que Cristo fala assim, ó, vocês têm que amar os outros, né? Como eu vos amei. Não é um novo mandamento que é um mandamento inédito, né? Mas a métrica, amar as pessoas como eu amei. Como que Cristo nos amou, né? Dando a própria vida, renunciando à vida para dar o que ele tinha
para outros, né? É isso. Estou certo, raciocínio? É certamente isso, porque quando a gente faz pelos outros esse sacrifício, nós somos beneficiados e somos abençoados, e a gente se sente melhor do que se tivesse retido para nós. E Deus sabia disso, é por isso que Jesus falou que no reino dele o maior é aquele que mais serve. É quando a gente verdade. Serve que a gente tem prazer, e é que a gente, enfim, desenvolve vários aspectos importantes relacionados ao nosso caráter e que traz regozijo, felicidade, senso de propósito de vida, né? E eu lembrei, assim, enquanto você falava aí de tudo isso, a lição aqui traz a história daquela esposa de pastor aqui que não tinha nada e o que ela recebeu de presente ela ainda deu, e aí diz assim, foi um sacrifício real e nos deixou mais felizes do que nunca. É maravilhoso a gente pensar nisso, né? E eu lembrei uma vez que o meu filho estava já fazendo uns dias pedindo para que eu comprasse um lanche para ele, pedindo para que eu comprasse um lanche, e eu estava usando a técnica favorita das mães, né? Aquela técnica, na volta a gente compra, né? Sempre, toda vez. E aí, chegou no dia, eu falei, não, eu vou comprar esse lanche que ele quer. E aí nós entramos, tal, pegamos o lanche, e aí ele saiu da lanchonete antes que eu saísse, e aí quando ele saiu, ele viu que tinha um rapaz e um menininho na porta da lanchonete com fome, 2 meninos. E aí, quando eu saí e eu o vi, ele estava assim meio emocionado, e falou assim, pai, aquelas criancinhas estão com fome. Eu falei, filho, eles estão com fome, né? Daí ele falou assim, pai, eu vou dar meu lanche para eles. Aí foi lá e voluntariamente deu o lanche dele para aquelas crianças com fome, né? E aí ele viu o sorriso das criancinhas assim, e ele chegou a se emocionar. Ele tinha acho que uns 5, 6 anos, 6 anos tinha. E aquilo tocou muito meu coração, porque eu sabia o quanto ele queria aquele lanche, e quando ele viu o sofrimento alheio, ele decidiu se abnegar do lanche que ele queria e ficou feliz com isso, né? E é isso que a gente aprende quando a gente serve, né? Quando a gente dá o nosso primeiro, o nosso melhor para Deus. Nós nos tornamos mais felizes ainda com essa realidade. Porque vivendo para servir é que a gente é feliz, né? O compartilhar, né? O compartilhar nos une como filhos de Deus, né? É incrível. Bom, para contextualizar só o texto ali, né? Honre era um deus, era um rei que não estava fazendo aí o agrado de Deus, né? Aquela coisa toda, tal. E aí, então, para poder unir os povos, pegou o filhão dele, o Acabe, e falou assim: ó, você vai casar com Jezabel. Hoje, para nós, Jezabel é sinônimo de mulher que não presta, né? Tudo exatamente. Que é errado. E aí, então, me ajude aí, viu? Que eu troco os personagens, viu, o Lucas? Ele sabe disso. Então, aí o Acabe se casa com Jezabel, e Jezabel traz consigo todas as porcarias, né? Adoração a Baal, os sacerdotes de Baal, aquela coisa toda. E agora o Império de Israel está impregnado à idolatria, né? Então, nesse momento, Deus levanta um profeta, no momento do caos. Olha que legal, olha o paralelo, gente. Toda vez que o mundo está em caos, o mundo está entregue em idolatria, infidelidade, Deus levanta um profeta. Deus levanta um povo, um remanescente, alguém para dar o sonido certo na trombeta, tá? Eles não são melhores que ninguém, mas eles têm uma missão, né? E qual é a missão? Apontar o pecado, claro, mas também direcionar a graça e a salvação. E foi o que o Elias fez, né? O Elias foi lá, meteu o dedo na cara do Acabe, agora o rei, né? E falou assim: ó, é o seguinte, a infidelidade já teve no limite, né? No limite. Vocês trouxeram tudo o que é abominação para o reino. O povo está em idolatria. E por isso o Senhor vai fazer com que não chova mais durante 3 anos e meio. E aí virou as costas e aí diz a história que o Acabe e a mulherzinha procurou o Elias para todo lado, né? E naquela época não tinha como identificar por satélite, ainda bem, né? Mas Deus ia dar um jeito no GPS. E aí, rapaz, tem uma história dentro da história, né? Em que como chama o rapaz lá, o copeiro? Como que é o nome do... Obadias? Sim, o Obadias. O Obadias, ele protege uma galera lá, 100 profetas, né? De Deus, não é isso? 100 profetas. E o Elias acha que está sozinho, que ele, ai Senhor, só eu sobrei, né? Não, tem fiel ali, né? Isso, a gente aprende muito isso, né? A gente acha que a gente é o último
última bolacha do pacote, né? Mas tem fiéis espalhados aí para tudo que é lugar. Não tinha a viúva de Sarepta, que é fiel naquilo que ela acreditava, era fiel, né? Mas enfim, o Acabe, junto com Jezabel, mata tudo que é, que é sacerdote de Deus, e Elias é protegido por Deus e é levado então para esse local, onde ali tem uma experiência com Deus junto com essa viúva. Mas Lucas, pergunto para você, talvez um jovem que está nos assistindo, nos ouvindo, e fala assim, ó, Deus levantou o profeta que disse a vontade de Deus para aquele momento. E eu? Como eu vou saber a vontade de Deus para minha vida? Por exemplo, eu vou fazer uma faculdade. Faço faculdade ou não? Se for fazer faculdade, que curso eu vou fazer? Eu vou namorar ou não namorar? E eu vou namorar com X ou Y? Com quem? Com quem eu vou namorar? E como funciona esse negócio nos dias de hoje, Lucas? E é interessante que às vezes a pessoa fala assim, Deus não fala comigo, ai, pastor, me ajuda, eu não escuto Deus falar, então pega a sua Bíblia, abre, leia, entenda o que o texto está dizendo e aplique para a sua vida que você vai ouvir Deus falando com você. Embora Deus, talvez você não escute a voz audível de Deus falando com você como Elias escutava, você sim tem princípios norteadores nas Sagradas Escrituras que vão te ajudar a tomar suas decisões. Então a Bíblia é um guia para todas as circunstâncias da vida. Por exemplo, você fala assim, vou fazer faculdade ou não? Vai fazer sim, você tem que estudar, você tem que se desenvolver, você precisa crescer na sua carreira pessoal, intelectual. Hoje o mundo não está... A gente não se prepara para o mundo se a gente não se dedicar para estudar. Você precisa estudar sim. Eu vou me envolver com um relacionamento. Aí tem muitos jovenzinhos que estão por aí que estão procurando as Jezabel no caminho aí perdido, buscando fora, quando deveria estar buscando dentro. Igual a gente falou no começo, aproveita o acampamento aí, faz uma amizade. Mas pastor, na minha igreja não tem umas meninas que eu acho legal, uns rapazes que eu acho legal. Vai acampar com outra igreja, rapaz. Faz a sua parte, né? A gente fala assim, a oração, né? 2 palavras, orar e agir, oração. Então vai atrás, né? Procura em oração e aplica na busca os princípios ideais e corretos. E você vê que a Jezabel foi uma ruína na vida do Acabe, a escolha totalmente indevida de uma pessoa para se casar. Se você escolher uma pessoa errada, pode ser a ruína da sua vida também. E assim, uma coisa que eu acho muito interessante aqui também, o pastor Adriano, é que quando Deus chama Elias, e Deus pega e fala para Elias, vai junto lá para o ribeiro de Querite que eu vou te sustentar lá. E ele vai. Só que o ribeiro de Querite seca. E aí alguém fala assim, poxa, mas não foi Deus que mandou ele para lá, por que o ribeiro está secando? E às vezes, mesmo quando a gente está fazendo a vontade de Deus, a gente enfrenta dificuldades, a gente enfrenta problemas, a gente enfrenta luta. Fazer a vontade de Deus não é isenção de sofrimento, mas é a certeza de que ele trará a providência necessária. E aí uma outra coisa que eu acho muito engraçado nessa história, pastor Adriano, é que quando Deus fala pro Elias, né? Se Deus tivesse falado assim por Elias, vai lá para Sarepta de Sidom, que lá tem uma viúva para você sustentar. Ele ia entender. Porque na Bíblia, no Pentateuco, estava lá a importância de cuidar dos órfãos e das viúvas. Ele ia falar, beleza, eu vou lá cuidar da viúva. É verdade. Mas a ordem de Deus foi, vai lá que a viúva vai te sustentar. Era uma coisa difícil, né? E às vezes Deus pede coisas difíceis de nós, mas a gente tem que entender e aceitar, não é isso, pastor Adriano? Então, e a mesma coisa agora, você colocou as sandálias do Elias, agora eu vou colocar as sandálias da viuvinha. Quando a viúva conversou com Elias, o Elias falou assim, vai lá e faz um bocado de comida para mim, traz para mim, não vai comer não, que é meu. Eu achava assim, mas que cara arrogante, rapaz, pensando só nele, né? Entende? E ela falou assim, tá bom, porque isso é colocar Deus em primeiro lugar, né? E eu queria aproveitar agora e ler um texto lá, em Mateus capítulo 6, verso 33, que está na nossa lição, que diz o seguinte, ó, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Dentro do contexto que Jesus estava dizendo ali no Monte das Oliveiras, estas coisas é roupa e comida, tá? E quando fala comida, não é um banquete, claro, se Deus quiser te dar um banquete, ele vai te dar um banquete, né? Mas claro, se for necessário apenas a tapioca ou arroz e feijão, é o que vai ter, né? Eu tô vendo que você gosta de tapioquinha, né? Então,
A outra coisa. Então, buscar a Deus, o seu reino e a sua justiça, a gente tem que se importar com as coisas que Deus se importa, né? Eu vejo que Deus se importa com pessoas. Eu tenho recebido algumas críticas ultimamente na internet, né? Porque o meu discurso tem sido Jesus, Jesus, graça, graça, né? E alguns já estão falando assim, o pastor Adriano é da hipergraça, né? Rapaz, eu descobri que a graça ela é suficiente para transformar meu coração e me transformar em alguém fiel, mudar meu caráter, né? Exatamente. Então, eu já tentei ensinar a igreja os mandamentos e achei que ensinando lei, a igreja seria fiel. Não, ela se torna legalista e uma briga de um querendo ser melhor que o outro. Aí eu falei, então eu vou ensinar sobre milagres, prodígio de Deus, né? E aí a igreja começa a achar que ela tem poder em alguma coisa, né? Agora, quando você ensina as pessoas a amarem a Jesus, né, como diz a nossa tirinha do começo, é impossível não ser constrangido a ponto de procurar os interesses de Deus. E qual o interesse maior de Deus? De descer do céu, se encarnar e morrer numa cruz por nós, né? Então, buscar o reino de Deus é buscar os interesses do reino de Deus, né? E buscar a sua justiça. Aí, justiça é bem amplo, né? Tem a justiça no que é certo, né? E interessante, né? Aí o outro ponto que vão me falar bobeira aí, né? Justiça social, cuidar dos órfãos, né? Da viúva, não é isso? Cuidar dos carentes, dos pobres, e realmente Jesus fala que eles sempre existirão, os pobres e os carentes. E eu perguntei uma vez, mas por que será que sempre vai existir? Deus não é o Deus da fartura, por que não tira os pobres? Os pobres existem por causa dos ricos, porque os ricos precisam se trabalhar o coração para ajudar os pobres. E os pobres precisam entender que do sustento vem o Senhor. Entende? É interessante isso, né? Como os dois grupos, eles se complementam. É a igreja. Claro. A igreja é assim, tá? Então, você que está assistindo e perguntando, que então, pastor, o que é buscar o reino de Deus, sua justiça? É buscar os interesses de Deus. É buscar o cuidado com o próximo, é buscar fazer aquilo que é certo, mesmo que o mundo esteja indo em direção ao contrário à sua. É certo fazer isso, é guardar o mandamento, é devolver o dízimo, é falar palavras certas, não imorais, é comer aquilo que deve, entende? Isso é importante, fazer aquilo que Deus espera que você faça. Tá? Isso aplica em tudo, né? Aplica tudo, na faculdade, como você falou, no namoro, né? E como resultado sempre da graça, né? Como você falou aí, né? Pregar mandamentos sem graça é legalismo. Legalismo. E pregar graça sem mandamentos é graça barata, né? Graça barata. Agora, a questão é, quando nós apresentamos a graça, a mesma graça que nos salva é a graça que nos habilita a obedecer, como você bem falou aí, né? Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. É um resultado natural na vida de um crente. E aí, uma outra questão aqui é como que a viúva ela fica ali preocupada sobre o que aconteceria, né, com o futuro dela, e a gente às vezes duvida do nosso futuro, do que Deus tem para nós, e até a lição traz uma questão de que, com frequência, as nossas expectativas, elas ficam muito aquém das possibilidades de Deus. A gente espera coisa muito pequena, mas Deus está disposto a dar coisas muito grandes, né? Muito maiores, né? E o texto que eu queria ler aqui, o pastor Adriano, se você me permite, é o texto de Apocalipse 3:19, que fala assim, eu repreendo e castigo a todos os que amam, sê pois zeloso e arrepende-te. Porque numa parte da lição aí a gente falou sobre a apostasia do povo de Israel e como Deus envia o juízo sobre eles, e às vezes a pessoa fala assim, então Deus está interferindo no livre-arbítrio do ser humano? Deixa eu dizer uma coisa bem clara para você, sim, Deus está interferindo no livre-arbítrio do ser humano. Deus não te tira o livre-arbítrio, mas ele sim, várias vezes na história, interfere no livre-arbítrio do ser humano. Há um limite além do qual Deus não permite os seres humanos irem com o objetivo de salvar os seres humanos. Então, quando você está escolhendo um caminho errado, Deus sim vai interferir no caminho errado que você está trilhando, vai permitir que venham dificuldades, que entrem tempestades na sua vida para que você se desperte e volte para o caminho certo. Então, esse pensamento de que o livre-arbítrio acontece à vontade, sem nenhum tipo de interferência divina, não é o que a Bíblia ensina, não. Como ele disse aqui, ele repreende e disciplina, ele vai te orientando, vai te disciplinando, mas porque ele te ama e porque ele quer te salvar. Isso não quer dizer que você não tenha livre-arbítrio, você tem. E mesmo com todos os avisos de Deus, se você quiser continuar seguindo o caminho errado, você pode seguir.
mas ele interfere para tentar te despertar e trazer para o caminho certo. Não é isso, pastor Adriano? Com certeza. E eu quero terminar agora, aproveitando, pegando esse gancho e dizendo o seguinte, né? Todo aquele que foi chamado filho de Deus nunca foi isento de sofrimento, né? Exatamente. O Filho de Deus, o Filho do Homem, né, foi pregado na cruz e não foi isento de sofrimento. O sofrimento, ele é um megafone para anunciar o amor de um Deus que está de braços abertos, né? E o sofrimento pode ser alguma interferência pelas minhas escolhas erradas e também um Deus que está falando assim, filho, você precisa passar por isso. Você não está entendendo o quanto isso é perigoso. É melhor que você passe por isso agora e entenda que eu estou aqui para te ajudar, né? Então, quando fala de interferência, é Deus gritando. Quando fala de disciplina, é Deus falando assim, eu amo você. É igual minha filha. Minha filha, às vezes a Poliana acha que eu pego muito no pé dela, sabe? Mas eu quero que a minha filha não seja passada a perna. Ninguém passe a perna nela. Que ninguém, de alguma maneira, faça ela sofrer. E para que isso aconteça, eu quero criar nela ombros largos, né? Que ela entenda que através de orientações, que pode de uma maneira causar estranheza para ela, por que o papai não me está dando isso? Por que o papai está fazendo isso comigo? Por que o papai colocou eu no quarto, né? De castigo? Então, para que ela entenda, né, que eu estou tentando proteger ela do mal. Né? Então, esse castigo aparente de Deus aí, nada mais é que Deus tentando te proteger de um mal maior. Porque neste mundo, o mal é passageiro. Tá? E Deus não está importando com o mal passageiro. Deus não quer que você permaneça na eternidade, na inexistência. Pelo contrário, Ele quer que você exista com Ele na eternidade. E você, Lucas, termina com quais palavras? Eu termino incentivando você a dedicar tudo que você tem e que você é ao Senhor, como a viúva fez. Ela tinha só aquilo, mesmo com luta pessoal, ela decidiu entregar para Deus e o resultado foi que ela foi sustentada durante todo o tempo de necessidade. Talvez se ela não tivesse, talvez não, certamente se ela não tivesse entregado aquilo para Deus, que era tudo que ela tinha, ela teria perecido com seu filho naquele período lá, porque realmente o óleo acabaria e a farinha também, e eles teriam morrido. Mas ela escolheu confiar e dedicar seu melhor para Deus, o resultado foi a salvação da família dela. E não tenha dúvida de que se você escolher dedicar seu melhor tempo para Deus, os seus tesouros para Deus, os recursos financeiros, seus talentos para Deus, tudo isso vai fazer com que você tenha uma vida muito mais feliz, muito mais completa e cheia de propósito. É isso, né, pastor Adriano? Show de bola. O pouco com Deus, né? Talvez você esteja sendo tentado a um trabalho que ganhe mais. Mas é melhor ganhar pouquinho e ser fiel ao Senhor, que Ele estará contigo, do que você ir atrás de coisas que você só chama aos olhos a atenção, né? Um pouco com Deus é muito. Vamos orar então para terminar? Vamos orar. Oremos. Pai querido, obrigado por esse momento de conversa, obrigado pela tua palavra que é orientadora. E assim como aquela viúva compartilhou pouco que tinha, teve fé no Senhor, e o Senhor o abençoou ricamente. Senhor, dá essa fé para nós. Nos ajude a compartilhar aquilo que temos, amar as pessoas, ser fiel ao Senhor e entender que muitas vezes juízos de Deus acontecem porque é um Deus que quer amar, quer cuidar, está desesperado para salvar os seus filhos. Dá-nos essa fé, essa certeza. Abençoe quem está nos ouvindo, nos assistindo. É o que lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, meu porta-bandeira. Valeu, meu amigo. Tamo junto. Um abraço para todos vocês aí também. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal aí do Pastor Adriano. Seguir a gente aí nas redes sociais nossas também. É isso aí. Tamo junto. Então tá, gente. Valeu, gente. Próxima semana, se Deus quiser, estaremos aí com imagens na tela. Imagem e ação. Valeu, gente. Valeu, Lucas. Obrigado, hein, cara. Valeu. Você é fera, viu? Deus abençoe. Você é fera, viu? É nóis. Valeu. Tchau, tchau.